mata-mata, que tem a pegada de Libertadores, e deu uma entrevista dizendo que final não se joga, final se ganha. E, entre outras coisas, ele fala sobre o que esperar desse Flamengo. Vamos dar uma olhada aí, ó. Ele começa assim, né? Final não se joga, final se ganha. Psicologicamente, estamos mais preparados do que na temporada passada. Eu joguei vários clássicos mundo afora, teve clássicos que eu joguei e o placar moral foi 8-0 para o adversário. Placar moral é um negócio bom também. Você tem 80% de posse de bola, dá 50 chutes a gol e perde por 1-0. Você vai dizer que o time vencedor foi pior? Não, mas foi mais eficiente. A gente aprendeu a jogar essa competição. O que as pessoas queriam? Que a gente começasse o jogo em cima do Atlético Mineiro, tomasse um contra-ataque e perdesse o jogo. Jogamos fechadinhos. Se o Palmeiras vai pra cima, coloca 6 bolas na trave, leva 2 gols no contra-ataque, acabou. Não vamos trazer o que vem de fora de que somos o patinho feio. Do patinho feio não temos nada. Somos os atuais campeões. Esse é um bom ponto. Merece todo o respeito. Palmeiras, o atual campeão da Libertadores, que vai enfrentar o Flamengo. Ele é excelente de entrevista. Agora, essa entrevista, ela me dá mais certeza de que o Abel não vai abrir mão do estilo de jogo e das crenças dele e que, mais uma vez, ele está pensando em ganhar a final. Jogou feio contra o Santos? Não interessa, é o campeão da Libertadores. Sim, aliás, boa tarde a todos, né? Porque a senhora, no bloco anterior, ficou mais Você falou brincando o tempo com as minhas todo. Não, eu só estava borrifando. A nossa editora aqui também, além de assistente de Produção, traga uma melancia, por favor. Deixa eu fazer. Você de casa, participa com a gente na hashtag F90BR. Ana Maria tem o Louro José. Vamos dar um nome pro Felipe Facincani, por favor? Ótimo. Sugestões, a gente vai fazer uma votação sobre isso. É bom também. Pode ser. E ele é lourinho, ele pega só e fica lourinho. Exatamente. Só não pode ficar com o nariz vermelho, hein? O papagaio... Deixa que eu acrescento a melancia. Deixa que eu acrescento a melancia. Cara, que ele era bravo, rapaz. O papagaio bicava, não dá girassol. E o Palmeiras? O Palmeiras é o seguinte. O Palmeiras não abre em nenhum momento mão da convicção do jogo dele. Pode ser um Palmeiras que jogue diferente em relação ao que se viu contra o Santos, porque contra o Santos foi um Palmeiras muito mais defensivo, e contra o Atlético, que para mim no segundo jogo já gostei, que foi um Palmeiras meio termo. Você está falando da final da Libertadores lá atrás e agora sim. Exatamente, que foram os dois comparativos até que o VT jogou. E o Felipe Melo falou em relação a isso. Sim. Eu acho que o Palmeiras jogando nesse meio termo é melhor, porque ele evita de um Flamengo ficar mais próximo da área dele, mesmo estando fechado, mas é um time técnico que em algum momento na individualidade pode furar. Você deixa esse time um pouquinho mais distante e ele também mais próximo de uma base de contra-ataque. Então, se for essa a estratégia, ela é válida e uma estratégia que o Palmeiras em alguns momentos já conseguiu se impor e até vencer adversários. Contra o São Paulo, por exemplo, foi assim. Contra o São Paulo, o Palmeiras foi, digamos, meia quadra, como a gente falava, né, Zé? Palmeiras, o meia quadra, antigamente, claro que você jogava muito mais próximo ao gol, mas se a gente faz nesse bloco médio entre os dois campos, nessa região de uma intermediária a outra, eu acho que o Palmeiras tem uma grande chance de, nesse sentido e nessa postura, conquistar um bom resultado. É esse o modelo de jogo para vocês? Tentar o contra-ataque? Boa tarde para você, para Facinca, Zé, Sormani em casa, fã de esporte. Você falou em subir minimamente um pouco mais esse bloco e não ficar tão entrincheirado lá. Você sobe um pouquinho e deixa as costas ali, para um Bruno Henrique da vida, atacar. Você deixa as costas talvez para uma opção de Michael, não sei se no segundo tempo ou no primeiro, atacar. Você abafa um pouco mais o Arrascaeta para ele achar um passe atrás da linha dessa zaga. Eu não sei, Facinca, eu acho que tem sentido o que você fala. É claro, você já está um pouco mais montado e mais próximo de uma saída para contra-ataque, que eu imagino que seja como o Palmeiras vai jogar. E acho que essa entrevista do Felipe, ela ilustra, né? Que não tem nada de chance de mudança, muito mais um reforço na convicção do time. Mas eu não sei também, você vai deixar as costas livres para esse time do Flamengo? Depende. Não é subir muito, né? Ali. Eu digo que se você sai você tira a zaga de dentro da área para jogar um pouco mais fora dessa área, ok. Mais fora que eu digo assim, um pouquinho da região da meia-lua. Não, eu entendo o seu Você dá uma blocada para você tirar desse Flamengo uma região muito confortável para jogo. Eu entendo o teu ponto. Eu só acho que é muito delicado você marcar um Flamengo, em tese, estando inteiro, com o Bruno, com o Michael podendo entrar na segunda etapa, acelerando uma velocidade, você tendo o Arrascaeta ali meio que numa intermediária, entre uma meia-lua ali e um círculo central. Só prova como é difícil, né? Se você
se encosta lá atrás, eles abrem o campo, eles têm condições de chegar como já chegaram. Se você avança um pouquinho, como você falou, você consegue talvez deixar uma brecha por trás da linha de zaga, que é complicado quando você tem o Bruno Henrique, quando você tem o Gabriel flutuando, saindo e entrando, confundindo muito essa zaga. Eu acho que é uma missão complicada, por mais que o Palmeiras seja sólido. E o Felipe toca num ponto interessante. Tem que respeitar, foi campeão assim, tem um modelo de jogo até vitorioso assim. Só que é difícil, eu acho que a equação não é tão simples de você pensar como parar. Ainda que eu acho que falte um repertório coletivo maior ao Renato, eu acho que os jogadores em si, eles sabem se movimentar. Tem uma memória tática ali, tem uma coisa meio já estabelecida. Ele sabe para onde correr, não necessariamente por indicação de um técnico. Tem uma memória tática estabelecida na cabeça desses jogadores. Você está falando aqui, eu estou pensando um negócio assim, os coletivos se encaixam, né? Um time gosta da posse de bola, o outro time joga bem no contra-ataque. Então, Zé, a individualidade é que pode fazer a diferença nesse jogo. Porque se os coletivos vão se encaixar, quem tiver mais iluminado, quem tiver num dia melhor é que vai abrir esse placar. É verdade. Eu vejo assim, o que vai definir muito, se o Flamengo conseguir marcar um gol logo no começo, define muito, porque muda a estratégia. Se no primeiro tempo acabar 0-0, no segundo tempo, preparem os corações. Porque eu acho que muda toda a dinâmica do jogo. Acho que ainda tem o lado físico. Porque tem o lado físico do Flamengo. E aí o Palmeiras, nesse caso, é mais inteiro, até pela forma de jogar. Quando você recua, marca, se posiciona, você respira, em tese. Você não tem um desgaste, porque se você tem uma equipe bem armada, como, por exemplo, eu acredito que a equipe do Palmeiras vai ser muito parecida com a equipe que jogou o segundo jogo contra o Atlético Mineiro. Não a primeira, eu acho que é a segunda. Então, você vai respirar. O Felipe Melo, ele joga o tempo todo se posicionando. Ele não é um cara que sai pro bote, não é um cara que sai para lá, sai para cá. Ele controla muito mais o espaço, ele se posiciona. Né? Então, ele respira muito mais, né? Então, a equipe sabe se posicionar e, com isso, ela se desgasta menos. A equipe do Flamengo, por ter a bola nos pés, automaticamente vai acelerar esse jogo. Então, vai ter o desgaste. Nesse desgaste, e aí eu falo no segundo tempo, a questão de contra-ataques com Rony, Dudu, né, para cima da zaga do Flamengo pode ser perigosíssimo. Porque o Flamengo tem um desgaste que o Palmeiras não tem. Ah, mas o Palmeiras perdeu os últimos 3 jogos. Será outro jogo. Sim. Será outro jogo, outra maneira de enfrentamento, de concentração, de posicionamento, de estratégia. Nós estamos falando aqui sobre o Flamengo, Bruno Henrique. Tá? Eu não sei se vocês lembram o jogo Flamengo e River. Como foi? O Bruno Henrique não jogou. Vagamente. O Bruno Henrique teve seríssimos problemas, porque o River se posicionou muito bem. O River começou a ter problemas quando o Gallardo teve que substituir. Sim. Ele tirou o rapaz do meio campo, eu peço perdão. Foi o Nacho. Ele troca a proteção do meio. Ele tirou o Nacho e aí colocou um outro jogador, o jogador não se encaixou, o Prato também, aí o Flamengo conseguiu. Ele abriu o time. Se vocês lembrarem, foi o primeiro lance que o Bruno Henrique, durante o jogo inteiro, conseguiu pegar a bola e partir para cima. E aí saiu o primeiro gol. Né? E o segundo gol... E fazendo um comparativo dentro do que a gente espera, é tirar o Arrascaeta e botar o Michael, de repente, nesse segundo tempo? Mas assim, precisa acho que ver... depende muito mais do que o Palmeiras vai mexer. Se vai abrir seu campo ou não. Acho que passa muito mais por isso. A gente fala muito sobre Mas será que o Renato vai esperar por isso? Porque se for questão física, ele não pode esperar. Sabe o negócio que eu estava olhando aqui, Dani, quando você falava? Dani briga quando a gente mexe no celular, tá certo, mas é uma curiosidade que eu tenho. Você viu o Atlético Paranaense e Bragantino? Red Bull Bragantino no sábado? Sim. Você viu a lua que tava? Sim. Você pega uma lua dessa, um sol daquele, para um Palmeiras e Flamengo em final de temporada, uma tensão de primeiro tempo, uma reta final de segundo tempo, aí eu fui dar uma olhada. Menos mal que está ali entre 16 e 23 graus. Então talvez esteja um pouco mais a menos. Menos mal para quem demanda uma situação física. Agora, isso também é um ponto que precisa ser observado, imagino. Eu vi uma tese que pode parecer um tanto quanto maluca nesse sentido. Durante 90 minutos, tempo corrido de jogo normal, o Flamengo é favorito. No 120, o Palmeiras é favorito. Na perna? Na perna. Eu acho que até o segundo tempo, então, já dá para entrar nessa conta. Só que assim, Pedro, olha só. A minha tese é o seguinte. Durante 90, fechado o Flamengo. Se estender para 120, o Palmeiras já começa a ganhar um corpo favoritismo. Sim. Só que se for para os pênaltis, Sormani, o Flamengo volta a ser favorito. E, rapaz, essa conta aí, ela foi interessante, hein, Sormani? Seu Sormani, o moço tá nervoso, hein, seu Sormani? Já deu todas as possibilidades, já falou que o Flamengo já tá começando a se preocupar, hein, explicando. Hein, seu Sormani? Já tá preocupado, hein? Faz sentido, Sormani? 90 minutos não é pra menos. Não, pergunta outra coisa. Faz sentido, você foi longe. E aí, se voltar para os pênaltis, o outro volta a ser favorito, Sormani. Olha aí.
Que beleza. Ai, que joguinho maluco. Peraí, nos pênaltis o Flamengo é favorito? E não? Com o Everton no gol? Ué, e o que aconteceu na Supercopa, o que aconteceu na Não, peraí, vamos deixar o Sormani falar, depois a gente... Eu quero voltar nesse ponto, mas fala, Sormani, fala você. Não, eu acho o seguinte, que mesmo... eu entendo o ponto de vista do Zé, dos companheiros, eu acho que mesmo se o Palmeiras tomar um gol, no primeiro tempo ele não vai se abrir. Não vai se abrir, porque se ele tomar o segundo, acabou a decisão. Não acabou a decisão. Eu acho que ele partiria para uma estratégia de atacar o Flamengo, mesmo perdendo, mas desde que seja por um gol, claro, se isso no segundo tempo. Vamos supor que o Flamengo faça 1-0 aos 15 minutos do primeiro tempo. Não acredito que o Palmeiras vai se abrir. Porque se ele se abrir, ele vai dar campo para esses jogadores que foram mencionados agora há pouco. Michael, Gabriel, Bruno Henrique. E tomar o segundo gol é questão de tempo. Eu acho que ele não sai. Ele vai tentar, vai continuar tentando o contra-ataque e se não tiver surtido efeito, aí ele vai avançar as suas linhas, acho que da metade do segundo tempo para frente, para ir tentar. Escuta, agora claro. Perdido por 1, perdido por 2 ou por 3. Eu acho que mesmo que sair um gol no primeiro tempo, não muda a estratégia do Palmeiras, não. Tanto é que com o Atlético Mineiro foi assim. O Palmeiras levou o primeiro gol, continuou posicionado e estocou o contra-ataque na empolgação do Atlético. Mas aí quem errou foi o Atlético. Sim. Quem errou foi o Atlético. Exatamente. Porque o Atlético fez o gol e recuou. O Atlético fez o gol e recuou. Ele recua, mas depois ele abre um pouquinho de novo. Tanto é que ele tomou um gol. Né? Claro. Ele recuou. A questão é, nós estamos comparando, acho que, não sei se... Mas ele tomou um gol de contra-ataque, Zé. Sim, tomou um gol de contra-ataque, mas o que eu estou dizendo, se você fizer uma análise, eu não acho que o Palmeiras, eu acho que o Flamengo vai se comportar, até em termos de movimentação, marcação, como o Atlético. Maneira nenhuma. O Atlético, de vez em quando, não. Nós tínhamos aí um encaixe de marcação, um jogo muito posicionado em cima do Hulk, o Nacho perdido, muitas vezes não na posição correta para armar essa equipe, e facilitando muito para o Palmeiras. O Palmeiras foi muito bem armado, isso no segundo jogo. O que eu estou pensando, Flamengo e Palmeiras, se eu sou o Abel, eu já sei exatamente o que o Flamengo faz. Sim. Qual é a movimentação do Everton Ribeiro? Everton Ribeiro vem, vai por dentro, abre o corredor para o Isla, aí o Arrascaeta sai daquele meio, vem buscar um pouco ali nas costas dos volantes. Aí eu pergunto, os volantes do Palmeiras, eles vão ficar próximos ou eles vão ficar distantes, dando a possibilidade de você, do Arão encontrar ali, do Arão e Andrés Pereira encontrar o cara entre as linhas? Não vão. Então, isso que eu acho que o Palmeiras vai fazer. Eu acho que o Palmeiras vai jogar bem fechado, não acho que vai sair para o jogo, e aí vai jogar no erro do Flamengo. No erro do Flamengo. Eu não acho que o Palmeiras vai sair em momento algum. Não, claro que não. Primeiro conhecendo o jogador, primeiro conhecendo o seu treinador, que já deixou muito claro as suas estratégias e é um cara estrategista. Querendo as pessoas gostando ou não, se é legal, se não é legal, se é bonito ou feio, ele vai fazer o que ele treinou, tem o mérito. Depois tem um jogador, aí nós estamos falando do Felipe Melo, que é um jogador que automaticamente chama todo mundo para trás. Sim. Pela condição física dele, pela forma como ele se posiciona, então ele chama todo mundo para trás. Sim. Porque o Felipe não está saindo para dar o bote. O Felipe fica centralizado. E aí, quando ele não sai e o time do Palmeiras tem uma certa dificuldade, o Zé Rafael fica com dificuldades para marcação. Não sei se o Danilo, quem vai jogar, a gente não sabe se é o Danilo, se é o Zé Rafael. O Danilo, pelo físico, é melhor. Sim, mas o Danilo... Mas você acha que ele entra com o Danilo? Mas o Danilo tem uma coisa... Tem a diferença aí, né? O Danilo tem uma coisa... gosta da convicção. O Danilo tem uma coisa que eu acho que precisa ser corrigida. E aí entra a mão do treinador. Falar para ele o seguinte, com a bola, beleza, sem a bola, se posiciona. Porque ele com a bola, ele vai. Então isso é uma coisa legal. Sim. Só que o que acontece? Ele se posiciona errado. E aí ele tem que correr mais. Aqui hoje ele tem 18 anos, 19 anos, ele consegue. Muito. A gente está conversando. Contra o Atlético ele não conseguiu jogar. Né? Então precisa ver, porque ele não é esse volante como o Zé Rafael, de saída. Se eu fosse o Abel, eu jogaria com o Zé Rafael nesse momento. Eu apostaria pela convicção do Abel, pelo pragmatismo em algumas situações. Ele leva a bola. Quando ele rouba, ele leva a bola. Então, os volantes, teoricamente, os volantes do Flamengo, eles vão ter que se preocupar também. Já tem a preocupação que eu acho que vai jogar Zé Rafael, Scarpa e Veiga. Então, já tem aquela preocupação do Arão de, vou encostar no Veiga aqui. O Andrés
vai ter que se preocupar se joga o Zé Rafael nesse sentido. Porque o Zé Rafael tem os seus defeitos? Tem. Ninguém é perfeito ali. Ele vai ter que voltar para marcar de uma maneira que ele não fez, por exemplo, no último jogo. Não, sabe o que é, Dani? O que eu acho que o Zé Rafael poderia dar ao Palmeiras nesse jogo que o Danilo não dá é a qualidade de passe. Que eu acho que o Zé Rafael tem essa qualidade de passe. Quando ele rouba a bola, ele sai com a bola nos pés. O Danilo já é um cara que distribui jogo e vai chegar. Então, assim, você acaba preenchendo os espaços e, ao mesmo tempo, você tem que se preocupar com o cara. O ideal, se tivesse numa condição psicológica boa e principalmente de foco e de personalidade, o ideal seria o Patrick de Paula, que é o mais completo deles. Porque ele rouba, ele arma, ele tem passe dos 3 volantes que o Palmeiras tem à disposição, tirando o Felipe Melo. Chuta. Mas ele hoje não tem talvez o principal, que é a confiança do Abel. Exatamente. Né? Ele acabou em muitos momentos se perdendo no caminho e é uma pena porque era para ser o dono da posição. Sim. Tecnicamente é o melhor volante que o Palmeiras tem à disposição de elenco. É o meio-campista mais completo que o Palmeiras tem. Também acho. Então o que acontece? Você ganharia um cara canhoto, você ganharia um cara de recomposição, aceleração, é forte fisicamente. A finalização. Frio. É um jogo, queira ou não, ele não sente jogo. Ele é frio. Decisão com ele, o torcedor do Palmeiras fica tranquilo. Sim. Porque, errou contra o São Paulo. Gente, é um ponto fora da curva. O problema dele é que em muitos momentos... o Abel chama de mental. Se empolgou na hora errada. Assim como o Gabriel Menino se empolgou na hora errada. Mas são caras que eu ainda traria muito para um grupo desse. Dentro dessa... Tem mais de um ano de trabalho, né? Completou no início de novembro do Abel. A gente sabe como ele lida com a molecada. Ainda que dê oportunidade, né? Mas em muitos momentos ele acaba preterindo a molecada, em nome de N situações, por confiar mais na situação. Exatamente. Dos caras mais cascudos. Um jogo só, a grande final. Um time como o Flamengo do outro lado. Final de Libertadores, né, Pedro? Por mais que eu concorde com todos os seus pontos do Danilo, eu acho que ele confia muito mais no Zé Rafael ali, numa situação de, sabe... Ele ainda é um pouco cauteloso, conservador, assim, digamos... naquilo do quem tem uma cancha maior, é bom uma só idade pra maior. gente dizer, o Facincani não disse que acha que vai colocar, ele disse que gostaria. Ele queria, Mano, ele gostaria. Mas ele é coerente, ele prefere a molecada há algum tempo já. Eu boto a mão esquerda no... E eu sou canhota, hein? Eu boto essa mãozinha esquerda aqui no fogo, que ele entra com o Zé Rafael. Mas a direita ali só serve pra usar o anel, então. A direita é mais de enfeite mesmo. Pra tu tirar aquela foto assim. Pra tirar foto de blogueira. Ô, Sormani, olha aqui. Diante disso aí, do que o Zé trouxe, né, das características de cada um, do Danilo mais tocando a bola, do Zé Rafael saindo com a bola, você acha que o Abel vai optar pelo quê? E aí quero fazer um comparativo com a Libertadores do ano passado, né, quando jogou contra o Santos. Você acha que vem mais fechado, menos fechado, mais propositivo? Mais propositivo eu não sei, hein? Não, mais propositivo não. É aquilo que eu falei no começo e nós todos concordamos, e você também. Sim. Você mesmo já falou sobre isso. O Palmeiras é um time de esperar, de ficar na dele, explorar a velocidade dos seus atacantes, principalmente do Rony e do Dudu. É esse que o Palmeiras vai fazer, bem fechadinho. Concordo com o Zé, o Zé Rafael, o Zé Elias, né? O Zé Rafael pode ter todos os problemas, que a gente enumera, e eles, na maioria, têm mesmo, mas é um jogador cascudo. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que essa é uma decisão entre times brasileiros. Sim. Não tem a chamada provocação, catimba, coisas que argentinos e os uruguaios sabem fazer muito bem para desestabilizar o jogador brasileiro. Ao longo da história, isso é conhecido e falado. Então, de repente, por ser uma final contra time brasileiro, quem sabe o Patrick de Paula pudesse jogar. Mas a casca, não é? Do Zé Rafael, eu acho que vai falar mais alto nesse momento, ele vai ser o titular. Daqui a pouco a gente vai falar desses jogos de hoje aqui. Mudaria alguma coisa se fossem 2 jogos, como a gente viu a Libertadores durante muito tempo? Óbvio que sim. Então vamos ver se vocês saem do muro agora, né? Pelo menos dessa maneira. Mas assim, o que é sair do muro? Assim, não tem favorito, não tem favorito. 50 pra 1. Você foi o único que botou favoritismo no Flamengo. Sim. Zicou, né? Por que ziquei? Mas se eu ponho favoritismo em um, eu tô zicando. No outro, gente, existe... Psicologia reversa. Existe um time que tem... Imagina igual o Abel. O Abel joga favoritismo pro Flamengo. O Flamengo é favoritismo do Flamengo. Existe uma equipe que individualmente tem recursos que podem decidir uma final. O que você colocou no começo do programa, o Chifronese? Na mesa já. A senhora coloca no começo do programa aqui, tem o coletivo que se iguala, não sei o quê, mas aí a final pode ser decidida... Eu falei que iguala, eu falei que encaixa. Os coletivos, eles se encaixam na maneira de aí jogar. Vai decidir no individual. Mas quem é que tem o melhor individual? Depende do físico.
Não necessariamente. O individual, ele pode ser, em algum instante, o lapso de diferença. Não, senhor, o Bruno Henrique sem arranque... Não, mas o Bruno Ele não é o Bruno Henrique. Sem arranque, ele não é o Bruno Henrique, mas é um Bruno Henrique que pode ser no final do jogo que com um bom drible, com uma cabeçada, chega e resolve. Como pode ser o Dudu, como pode ser o Rony. Pode ser, claro. Mas eu tô dizendo que assim, o Flamengo tem mais peças que hoje o momento delas, individualmente falando, são mais brilhantes que as do Palmeiras. Calma, Palmeiras... Vocês concordam? Não, eu acho assim, que tem qualidades acho que as duas equipes têm qualidades dentro do seu sistema de jogo, porque o sistema de jogo potencializa as qualidades dos jogadores. Se o Abel fosse para o Flamengo, vamos inverter, o Abel fosse para o Flamengo, ele jogaria do Flamengo da forma como o Flamengo joga hoje? Não. Não. Aí como é que você ia falar? Quem seria potencializado nessa qualidade do Abel? Mas é só a gente parar, olha um pouquinho para trás. Em 2020, o Rony era mais jogador que o Bruno Henrique? Não. Individualmente falando. Sim, mas dentro do encaixe do Palmeiras, quem foi o grande nome? O Rony. Então, assim, eu também acho que depende muito do sistema de jogo. Depende muito do sistema de jogo, porque a forma como o Palmeiras joga potencializa demais a característica do Rony. Exato. Potencializa demais, por exemplo, agora com o Scarpa e com o Veiga chegando ao ataque para finalizar. Mas para sair do muro da Dani, em 2 jogos, eu acho que a gente concordaria muito. Em 2 jogos, Flamengo seria. Em 2 jogos, acho que o Flamengo teria muito mais tempo e repertório. É mais ou menos o que vai, por exemplo, a gente às vezes vê no próprio basquete, né? O basquete, você tem de 5 a 7 jogos para decidir uma decisão e, obviamente, que o melhor, em 99,9% dos casos, vai vencer. Esse Palmeiras e Flamengo, talvez, NBA é assunto do Sormani, né? Mas é só 100% Facinca. para vão ter, 100% praticamente, né? Eu digo que... Em melhor de 7, o melhor sempre ganha. Sim, esse Palmeiras, por exemplo, lembra muito o que foi aquele embate de Utah Jazz e Bulls 97, 98. Por quê? Porque você tinha um time que era mais marcador, era um time mais cascudo como o Jazz, que parece um pouco Palmeiras, com um time mágico, time, né, que era extremamente forte, time dos craques, como era o Chicago. Claro que em 7 jogos ele venceu, mas teve 1 ou 2 jogos em que aquele Jazz espetou o time do Bulls. Como esse Palmeiras pode espetar num jogo. Não, o tal muro que a Dani. O tal muro que a Dani. Eu falei besteira, você me corrige, Sormani, mas é mais ou menos isso. Não é um muro. Não, eu concordo com você. É um jogo só. Entendeu? Então, assim. Um jogo só você pode pegar o dia do Palmeiras. Entendeu? Se é uma série melhor de 7, o Flamengo não perde pro Palmeiras. Não perde. Mas como é um jogo só, pode acontecer. A gente sabe muito bem disso.